Olá, tudo bem com você? Vamos à nossa última aula de gramática. Vamos continuar a estudar sintaxe. Veremos hoje a colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que são esses pronomes oblíquos átonos? São pronomes que, por serem mais fracos na sua tonicidade, devem vir sempre próximos aos verbos. Lembre-se, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. São esses os pronomes átonos e eles deverão vir antes, no meio ou após o verbo dentro de uma oração. O que nós vamos estudar aqui são os principais casos. Na verdade, temos aí uma controvérsia, uma diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem escrita. Mas você deve observar caso a caso. Vejamos primeiro quais são essas posições. Vamos lá. Próclise. O pronome é posto antes do verbo. Veja, eu quero que você me aqueça neste inverno. O pronome me foi colocado antes do verbo aqueça. Mesóclise. O pronome é posto no meio do verbo. Veja lá. Dar-te-ia tudo para que ficasses ao meu lado. Então é o verbo daria mais o te. O te foi colocado no meio do verbo, entre o radical e a desinência indicadora de futuro. Outra posição é a ênclise. O pronome está colocado após o verbo. Aqueça-me neste inverno. Percebeu? Então são três posições: a próclise, a mesóclise e a ênclise. Não é difícil para você guardar. Há um poema muito conhecido do Oswald de Andrade em que se fala sobre essa questão da colocação pronominal. A colocação pronominal na nossa língua portuguesa brasileira, ela tem base na eufonia, no bom som. Só que esse bom som esbarra um pouco no português de Portugal, né? Então, quando se vê a forma falada no Brasil, vê-se que ela é diferente da forma falada em Portugal. Leia comigo esse poema e você vai entender muito bem o que eu estou falando. O título do poema é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Você observou o último verso, né? Deixa disso, me dá um cigarro. Começar uma estrutura na nossa língua portuguesa brasileira com um pronome oblíquo átono é muito comum na fala, mas na escrita é um grande erro. Então, dizer me faça um favor pode ser comum coloquialmente, mas não deve ser usado na forma escrita, a não ser que se queira reproduzir essa construção coloquial, porque dentro de uma narrativa há uma personagem falando, por exemplo. Aí haverá um propósito, certo? Nós veremos então quais são os casos que a gramática indica para que ocorra próclise, mesóclise e ênclise. Veja os primeiros casos, que são os de próclise. A próclise ela é obrigatória quando houver palavra atrativa antes do verbo. Veja, então vai haver uma palavra atrativa, depois o pronome e depois o verbo, não é? E não pode haver entre a palavra atrativa e o verbo uma pausa, que na nossa língua é a presença da vírgula. A vírgula nós chamamos de pausa. Se houver uma vírgula, aquela palavra que antes era atrativa passa a deixar de ser. A vírgula repele o pronome para depois do verbo. Então, a palavra atrativa será atrativa se não houver vírgula após a presença dela. Se houver vírgula, a vírgula repele, ela empurra o pronome para depois do verbo. Tudo bem? Vamos aos casos. Primeiro caso, palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, nada, jamais. Veja que o pronome vai estar antes do verbo. Ninguém me chamou. Os advérbios, em geral, vão atrair o pronome para perto deles. Ontem a avisaram sobre o ocorrido. Veja, se houver pausa, o pronome irá para a posição de ênclise, ele irá para depois do verbo. Ontem, vírgula, avisaram-na sobre o ocorrido. Terceiro caso, conjunções subordinativas e pronomes relativos.
Ele desejava que se entendesse. Esse que é uma conjunção integrante. Você se lembra da conjunção integrante? Aquela conjunção que inicia as orações substantivas. Abaixo, ele desejava algo que lhe satisfizesse. Eu tenho aí o que como pronome relativo, retomando algo, né, a palavra algo, e o lhe ficou perto do pronome relativo. É assim que você deve escrever. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos também serão palavras atrativas. Veja, todos se impressionaram com aqueles fatos. O todos atraiu o pronome se para antes do verbo. Nas orações iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos também ocorrerá próclise. Quem te contou isso? Observe que aí o quem é um pronome interrogativo. Seja pronome ou seja advérbio, será a palavra atrativa. Em frases afirmativas ou interrogativas. Agora, palavras que podem ser usadas em orações exclamativas. São também pronomes ou advérbios. Veja aí, o como atraiu o pronome ato no me para perto dele. Como me sinto feliz. Há orações que são chamadas de optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Veja, neste caso, não há uma palavra propriamente dita que atraia o pronome para perto dela, para antes do verbo, né? Nessa posição proclítica, mas é a frase inteira, que é uma frase optativa, que expressa desejo. Deus te ajude, não é a palavra Deus que atraiu o pronome te, mas é a construção que obriga a próclise. Outro caso de construção e não de palavra atrativa. Se houver um verbo no gerúndio precedido da preposição em, a construção será proclítica. Em se tratando de assuntos do coração, é melhor deixar de lado a razão. E o último caso de próclise que veremos. Nas orações sindéticas alternativas, apenas nas sindéticas alternativas, observe. Ou se decidia pela compra ou desistia de vez. Muito bem, você viu aí 9 casos de próclise. Nós vamos ver agora outra construção em que há a mesóclise. Então, será o pronome no meio do verbo. A mesóclise só ocorrerá com verbos que estejam no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Você irá precisar se recordar daquelas desinências dos verbos no futuro. Só vai ocorrer mesóclise se não houver uma palavra atrativa, se não houver fator de próclise. Tudo bem? Então, se não houver fator de próclise e o verbo estiver no futuro, aí sim ocorrerá a mesóclise. Observe. Para você guardar. Então, a mesóclise só ocorre se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, sem que haja fator de próclise. Os amigos encontrar-se-ão na festa. Veja lá, não há fator de próclise. Portanto, se o verbo está no futuro, eu posso colocar o pronome no meio do verbo. Separei o radical, encontrar, separei a desinência de futuro, que é o ão, e o pronome foi colocado no meio do verbo. Então, essa é a posição mesoclítica. Abaixo, há uma palavra atrativa, que é o não, é um advérbio. Veja, os amigos não se encontrarão na festa. Nesse caso, ocorreu próclise, mesmo estando o verbo no futuro, porque a palavra atrativa que vai ocasionar a próclise é mais importante nessa construção. Muito bem. Você entendeu então que a mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo e que este verbo deve estar no futuro, não havendo lá um fator de próclise. Tudo bem? A mesóclise está, assim, sendo cada vez menos usada, mas você pode fazer uso num texto seu, você pode fazer uso na fala se o quiser. Ela existe, pode ser pouco usada, mas está lá. Vamos agora continuar o nosso estudo de colocação pronominal, vendo os casos de ênclise. Observe comigo. A ênclise vai ocorrer se você não tiver, obviamente, um fator de próclise. Então, veja, e se você não tiver também verbos no futuro, né, que já vimos que ocasiona, propicia a mesóclise. Então, está lá. Não se inicia a frase com pronome oblíquo átono. Quando nós lemos o poema, eu disse... É muito comum na fala se começar orações com pronomes oblíquos átonos, mas na escrita não é possível. Devolveram-me o livro.
E há um caso também especial de ênclise, que é com a presença do verbo no infinitivo impessoal. Era necessário envolver-nos com o projeto. O verbo está no infinitivo impessoal, não flexionado, o que propicia, o que obriga a colocação enclítica do pronome. Muito bem, você viu então quais são os principais casos de próclise, mesóclise e ênclise. Vamos ver agora como é que se faz para colocar o pronome em locuções verbais. Você se lembra o que é uma locução verbal? Quando nós temos dois verbos que estão juntos, mas se tem apenas um único sentido. O que se faz para colocar o pronome entre esses verbos? Coloca-se no meio? Coloca-se antes? Coloca-se depois? Vamos ver uma locução verbal que é muito importante no vestibular. É uma locução verbal que traz um verbo auxiliar, mas o principal no particípio. Veja, quando houver verbo auxiliar mais particípio formando uma locução verbal e você tiver de colocar um pronome oblíquo átono, você vai observar primeiro se há fator de próclise. Se não houver, você só tem uma opção. Você vai colocar o pronome junto ao verbo auxiliar. Observe, tinha-lhe contado a verdade. Muito cuidado para não deixar de colocar o hífen ligando o verbo ao pronome, porque se você não o fizer, se você não colocar esse hífen, o pronome vai ficar solto, vai parecer que ele está proclítico ao outro verbo, que é o contado, e isso não pode acontecer. Entendido? E se houver fator de próclise? Muito bem, o pronome irá para antes do auxiliar, para a posição próxima à palavra atrativa. Veja, não lhe tinha contado a verdade. Nós temos aí a próclise em virtude do não. O que não pode ocorrer de forma alguma é o pronome vir ligado ao verbo no particípio. Esse é um erro sério. Nunca ligue pronome átono a verbo no particípio. Entendido isso? Um grande abraço para você e espero que você tenha uma excelente prova. Até!